Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Tranquilão? Só na manha do jabuti? Só de boa na lagoa? Ah, não, professor, Não, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Fique tranquila, vai dar tudo certo. Tenha fé, ok? Então, é o seguinte, por que eu falo isso? Falo para vocês, né? Sempre falo para você ter essa tranquilidade, para você manter sua calma, você ter um equilíbrio emocional, para você desenvolver sua inteligência emocional de forma que você não se torne uma pessoa ansiosa, ok? E por que eu falo isso? Porque vocês estão no terceirão. Terceirão, daqui a pouco quer entrar, já está batendo a porta aí da universidade, beleza? E então, obviamente que eu falo isso porque vocês têm muitas disciplinas, é uma carga horária realmente pesada, mas a mediação tecnológica está aqui para isso, para fazer o melhor por você. O professor presencial está aí para assessorar você em qualquer lugar do estado de Rondônia que você esteja, ok? Para não deixar nada a desejar numa grande escola, nem nada. Vocês daí, de onde você estiver, você com certeza pode se considerar apto a ser um profissional de sucesso, um empreendedor de sucesso, aquilo que você escolher, beleza? Aqui é um degrau, e esse degrau que você está utilizando, que você está usando, que você está inserido nesse contexto, neste momento da sua vida, é a mediação tecnológica e ela faz o melhor por você, beleza? Então, por isso que eu falo sempre, tranquilidade, só na manha, beleza? Mas devagar, mas sempre, não parar, beleza? Então, você de qualquer lugar de Rondônia, dos quilombolas, aí na região ribeirinha, nas fazendas, nas glebas, nos sítios, nas regiões indígenas, olha só, sinta-se abraçado pela equipe de geografia. E um abraço especial para o nosso professor presencial, que ele é um assessor especial aí que faz a educação acontecer em todos os rincões de Rondônia. Olha só que maravilha. E é o seguinte, hoje nós vamos falar algo que a gente, entre aspas, está um pouco distante da nossa realidade, mas já acontece, ok? Vamos falar, você já ouviu falar em chuva ácida? Pois é. Ela acontece, já existe isso aí. E tem uma outra coisa interessante, a inversão térmica, que também já acontece. No entanto, são coisas que, entre aspas, estão distantes da nossa realidade aqui da Amazônia, mas já existe aqui no Brasil, beleza? Já começou a nossa aula. Vamos lá no quadro, meu diretor? Sempre mandando um abraço especial para o meu amigo diretor Batatinha. Ele é um garoto brother demais, galera. Olha só. Ele que faz todas essas artes aqui pra gente. Vamos lá, Batatinha, olha só, vamos junto com essa garotada aí aprender geografia, né, Batatinha? Tu acaba aprendendo por tabela, né? Olha aí. Vamos lá. Vamos falar sobre inversão térmica. Vamos começar a rabiscar. E a chuva ácida. Bem, a gente começa dando o conceito, né, de poluição atmosférica. A poluição do ar consiste no lançamento e acúmulo de partículas sólidas, gases tóxicos que se concentram na atmosfera, alterando suas características físico-químicas. Ok? Logo abaixo, a gente vê a imagem de indústrias trabalhando, jogando esses gases na atmosfera, ok? E esses poluentes atmosféricos, eles podem ser de duas formas: fontes primárias e fontes secundárias. As fontes primárias são aqueles poluentes liberados diretamente da fonte, do seu emissor, como na fonte de emissão, né, como os gases que vêm das queimadas das florestas ou da queima de combustível fóssil, petróleo e carvão, lançados
dos escapamentos dos veículos, automotores e também das chaminés das fábricas. Poluentes atmosféricos primários, o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, o metano, o monóxido de carbono. E agora, quem são os secundários? Diferentemente dos primários, os secundários são aqueles formados na atmosfera através da reação química entre os primários, ok? Entre os poluentes primários e componentes naturais da atmosfera. Então, há uma reação química com os poluentes primários, esses que a gente falou, ok? E aí ele vai dar sequência e vai se tornar no que a gente chama de secundários, através dessa reação química, ok? E os secundários são ácido sulfúrico, ácido nítrico, são dois exemplos. Olha só, e são altamente perigosos esses ácidos, ok? E são muito prejudiciais à saúde, ok? Pelo que o próprio nome diz, afinal de contas, são ácidos, ok? A alta concentração desse poluente no ar forma uma camada de partículas conhecida como smog, que causam muitos problemas de saúde, principalmente relacionados ao sistema respiratório e cardiovascular. A gente pode falar desse smog sendo essa mistura desses poluentes na atmosfera, de forma que causa problemas em crianças, em idosos, geralmente em grandes centros urbanos, onde tem muitas indústrias soltando fumaça, onde tem muitos veículos automotores queimando combustível fóssil. Professor, aqui tem carro demais. Pois é, aí que tá. Você pensa que aí tem, mas aí é muito pequeno diante das situações que eu estou falando aqui. Nós temos grandes centros urbanos aqui no Brasil, por exemplo, a região que eu sempre comento, né, sempre dou como exemplo, a região do eixo Rio-São Paulo. São milhares e milhares de carros. Milhares e milhares de carros nas vias públicas, ok? 24 horas por dia jogando essa contaminação na atmosfera, ok? Essa combustão desse motor interno, a combustão, joga e lança 24 horas, porque é 24 horas, toda hora que você se filmar lá 24 horas, você vai ver 24 horas sem parar, carros indo e voltando. Beleza? E aí eu estou dando só exemplo de Rio-São Paulo, mas pode ser Manaus, Belém, a grande Porto Alegre. Então, são todos os grandes centros urbanos do Brasil, beleza? Até aqui mesmo em Porto Velho, que é a maior cidade de Rondônia, a gente já vê isso acontecer, beleza? Porto Velho, só para você ter uma ideia, se você já veio aqui e acha que aqui é uma grande cidade, não, não é. Aqui é uma cidade de médio porte, ok? Nem sequer é considerada uma grande cidade. É uma cidade de médio porte. Tem mais ou menos 500 mil habitantes só, tá bom? Lá em Manaus, na região de Manaus ali, quase 2 milhões, mais de 2 milhões de habitantes. Então, é uma população muito grande. Então, galera, a gente está falando de grandes centros urbanos, sim, tá? De grande concentração de pessoas, de veículos, enfim. Produção industrial que a todo momento joga esses poluentes na atmosfera. Isso vai ter uma consequência. Pessoas idosas e crianças são as que mais sofrem, porque o sistema imunológico, a criança, porque ainda está tendo o sistema, fortalecendo o sistema imunológico. O idoso já está passando
já está numa idade avançada e já está enfraquecendo o seu sistema imunológico. Então, os hospitais vão ter muitas pessoas com esses problemas respiratórios. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor? Pois é. Então, a gente pode dar aqui um exemplo. Lá em Beijing, na China, o primeiro alerta vermelho, lá em 2016, devido a uma poluição atmosférica, em resposta às previsões elevadas de concentração de poluentes, partículas poluentes nas áreas de Beijing, Tianjin e província de Hebei, Henan e Shandong, no norte, lá da China. Olha só o smog. Então, parece assim um nevoeiro, Um nevoeiro. Então, smog vem das palavras inglesas smoke, que quer dizer fumaça, e fog, que quer dizer névoa. Então, é esse nevoeiro que fica parecendo que é aquele orvalho do dia que você aí no campo vê pela manhã. Não acontece? Às vezes você vê pela manhã aquela névoa, aquela neblina, coisa bonita. Não, mas aí não é isso. O que você está vendo ali é uma intensa poluição produzida pela atividade humana, ok? Principalmente vindo de fumaças de veículos e indústrias, chaminés de indústrias. Em grandes centros urbanos dos países industrializados, é frequente os níveis de poluição do ar ultrapassarem os limites estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Então, a gente vê aí uma região da China, olha só, a imagem que vocês veem aí não é de frio, não é de fumaça, de queimada, não está tendo nenhuma queimada ali perto, não está tendo um prédio queimando. É fumaça mesmo do cotidiano dessas pessoas. A gente não tem ainda acesso a regiões como essa aqui em Rondônia, aqui na Amazônia, ok? A gente vê isso acontecer, sim, aqui no tempo das queimadas, ok? Mas isso aqui, é poluição atmosférica de outra natureza. Poluição atmosférica de, principalmente, dióxido de carbono, beleza? Aí, a gente tem a inversão térmica. Professor, o que seria a inversão térmica? Então, a inversão térmica, vocês podem ver ali, que é uma imagem que retrata um centro urbano, e a gente vê camadas, uma camada assim meio que amarelada para avermelhada, e lá em cima azul. Quer ver? Vamos lá ver de novo. Então, como o próprio nome diz, está havendo uma inversão de temperatura, ok? O que é frio está indo para baixo, o que é frio está indo para onde está o calor e o que é calor está indo para o lugar do frio. O nome disso chama-se inversão térmica. É um fenômeno atmosférico. Ele acontece de forma natural e ele acontece em qualquer estação do ano, mas o mais comum é no inverno, ok? Como ocorre? Quando o ar frio ele é mais denso, ele é impedido de circular para uma camada de ar quente, que é menos densa. Então, a gente tem a inversão térmica, que aqui no primeiro momento a gente diz que ele é natural, não é isso? E está aqui, ele realmente acontece de forma natural. Só que aqui onde está a cidade, realmente, porque durante o dia, esses prédios, esses concretos, essa cidade, essa selva de pedra, pegou sol o dia todo, o asfalto pegou sol o dia todo. Então, essa atmosfera, essa primeira camada aqui vai ser quente, ok? E aqui, mais acima, vai ser frio. E mais acima vai ser mais frio e assim sucessivamente.
Só que na inversão térmica acontece o quê? Acontece que, geralmente, no inverno, devido aos poluentes, principalmente das indústrias e dos veículos, este ar frio do inverno fica aqui, o ar quente sobe, fica preso entre as duas camadas de ar frio, ok? O ar quente aqui sobe, mas ela fica presa entre duas camadas de ar frio, beleza? Então, isso chama-se inversão térmica, ou seja, esse ar quente, pela sua própria natureza, era para estar nessa parte próxima aos prédios, beleza? Isso sucede nas grandes cidades e centros urbanos industrializados. Problema ambiental urbano que é intensificado pela ação antrópica. Ação antrópica, professor? Sim, ação antrópica. E aí, vocês lembram o que é ação antrópica? Ih, professor, esqueci. Pois é, ação antrópica. Anota aí, bote aí do lado do caderno. Ação antrópica é o mesmo que ação humana, beleza? Só uma palavra bonita, só uma palavra técnica que, se você também não souber, obviamente, você pode se confundir na hora de fazer uma questão, beleza? Coloca aí, ação antrópica igual a ação humana, é a mesma coisa, ok? É só um sinônimo. Vamos lá no quadro, meu diretor. Com a ausência dos ventos ascendentes, os poluentes atmosféricos deixam de dispersar e concentram-se próximo à superfície, o que compromete a qualidade do ar e gera problemas de saúde aos habitantes das grandes cidades. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer com as pessoas? Em tempos, né, geralmente ano a ano, vai vir um inverno e que isso vai se agravar. E quais são as queixas das pessoas, né, nesses grandes centros urbanos, ok? Isso está relacionado principalmente aos grandes centros urbanos. Dores de cabeça, dor na garganta ou coceira na garganta, que a pessoa vai ficar com tosse, ok? A pessoa vai viver com a irritação nos olhos, aquela sensação de secura nos olhos, aquela sensação de estar com areia nos olhos, a pessoa vai ficar lacrimejando, beleza? E ainda tem a questão de pessoas que têm crises alérgicas, ok? E ainda tem pessoas que têm problemas pulmonares. E aí vai fazer o quê? Vai para os hospitais. Chega-se nos hospitais, vai estar lotado de pessoas com problemas pulmonares, pessoas com problema nos olhos, pessoas com problemas de enxaqueca, pessoas fazendo inalação, crianças e idosos fazendo essa inalação para ver se melhora, ok? Isso tira a qualidade de vida das pessoas desses grandes centros urbanos, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, quais são os principais afetados? Idosos e crianças. Então, tá aí, né? A inversão térmica, como nós falamos, né, está relacionado a indústrias que soltam essa fumaça na atmosfera. Mas eu falei que essa inversão térmica não é só pela indústria, não. Os veículos automotores também. E eu falei que isso acontece geralmente em grandes centros urbanos, metrópoles, e também porque esses grandes centros urbanos, essas metrópoles, a cidade não dorme. Carros, caminhões, carretas, motos, 24 horas por dia, 365 dias
por ano, né? 365 dias por ano. Então, não para. E aí, se não para, vai ter esse efeito devastador na nossa atmosfera, que a tendência é piorar. Por isso que nós vimos as aulas passadas sobre a questão das conferências sobre o meio ambiente, onde os vários países do mundo discutem alternativas para melhorar. Inclusive, isso aqui é um problema ambiental dos grandes centros urbanos, também discutidos nesses grandes encontros e conferências sobre o meio ambiente, beleza? E agora vamos falar sobre a chuva ácida. Chuva ácida, ela é um fenômeno que gera um impacto local e global. Bem, a chuva ácida, ela já existia? Vamos lá, perguntar aí para você. O que você acha? Essa chuva ácida já existia? Ou ela é do mundo moderno? Muito bem, eu ouvi alguém falar aí que já existia. Perfeito. Você imagina um vulcão tendo em erupção. Em primeiro lugar, que o vulcão em erupção, né, é um fenômeno lindo, né? Eu só não quero estar lá perto, mas é muito bonito. Só que naquele momento, naquele fenômeno do vulcão em erupção, ele também libera muitos gases tóxicos. Então, desde que o mundo é mundo, já existia chuva ácida, ok? Só que hoje, nesse mundo moderno que a gente vive, o próprio homem está fazendo a sua própria chuva ácida. Olha só. Então, a gente, novamente, fala desses poluentes, essa poluição que está na atmosfera e que agora vai interferir até na chuva, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, ele foi intensificado na Revolução Industrial. Professor, a Revolução Industrial de novo? Pois é, né? Olha só, você falou interessante isso aí. De novo, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ele é um marco, digamos que é um marco zero para o início de uma nova civilização humana, praticamente. Olha só, estou falando de uma forma, pode ser vista até como muito profunda, mas parece que é uma nova forma de viver da humanidade, ok? Esta sociedade humana que, a partir da Revolução Industrial, vai começar diversos problemas, vai se intensificar a poluição, vai se intensificar a retirada dos recursos naturais, vai se intensificar o uso de matérias-primas, vai se intensificar a industrialização, vai se acumular o capital, vai haver também poluição, ok? E, inclusive, ao longo do tempo, essa revolução industrial foi se sofisticando, ela foi se aprimorando, ela foi se tornando mais tecnológica e ela não para. E ela não parando, ela também não para a poluição. Beleza? Poluição essa que é uma cadeia produtiva onde cada indústria precisa de outras indústrias para produzir um bem de consumo. Que inclusive falamos do consumismo em aula passada, né? Então, muitas dessas chaminés estão jogando esta fumaça na atmosfera, que vai gerar chuva ácida, por causa de nós, que somos consumistas, de uma forma, às vezes, irresponsável. E, às vezes, não só irresponsável, mas, digamos que inconsciente. Vamos trocar essa palavra? Inconsciente, no que não é o caso do aluno da mediação tecnológica, e já teve informações lá com o professor Elhão sobre filosofia, sobre a questão do consumismo, sobre a questão da alienação, que foi revista nas aulas anteriores de geografia. Beleza? Então, pense nisso.
Pense nisso. A nossa atitude, a nossa ação de consumir muito também é um gerador de uma chaminé que não para. Beleza? Vamos lá no quadro. Então, essa revolução industrial, que começou lá no século XVIII, continua e continuará a liberar gases na atmosfera através da queima dos combustíveis fósseis, ok? Que na primeira revolução foi muito utilizado o carvão mineral, ainda é utilizado. Aí essa revolução industrial ficou mais tecnológica, se inventou o veículo, o motor a combustão, que é utilizado nos carros, e agora a gente queima também o petróleo. O petróleo que tem seus derivados, que é gasolina, que é óleo diesel. O óleo diesel está nos caminhões, nas carretas, nos tratores. Aí onde você está tem trator, beleza? Que tem os aviões que atravessam nossos céus todos os dias, 24 horas também. Então, começou realmente tudo a intensificar lá com a Revolução Industrial. E essa liberação de gases, ela é 24 horas por dia, 365 dias por ano. Beleza? Pense nisso. Vamos lá. Aí, com toda essa gama de gases que estão na atmosfera, jogados por nós, vai haver a questão do pH, né, que é o potencial de hidrogeniônico, que está em torno de 5,4, e aí a água da chuva apresenta-se pouco ácida. Porém, a gente joga o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, NO2, que são lançados pelas indústrias, pelas termoelétricas, os veículos, e aí a acidez aumenta. E essa acidez aumenta nessa água que cai em forma de chuva. Beleza? E aí esses gases poluentes reagem com o hidrogênio presente na atmosfera na forma de vapor, dando origem a uma precipitação com maior teor do ácido sulfúrico, ok? Então, primário são esses dois, né? Dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio. Depois se mistura com o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, já deixa de ser primário e agora se torna secundário. E que também se torna o ácido nítrico, HNO3. Beleza? Claro que a gente não está aqui para aprofundar nessa questão aí dos ácidos e gases e átomos, que isso aí você vê com o nosso professor, nosso querido professor Almeida, né? Que ele que é fera aí na química, ok? Então, e a Sabrina, sim, nossa querida professora Sabrina também, que são de química. Beleza? Então é isso. Depois dessas reações químicas na atmosfera, a gente vai ter a chuva ácida, ok? Essa chuva, ao ser precipitada, ou seja, ao cair, né? Precipitar não necessariamente quer dizer algo que vai acontecer antes. Precipitar, em geografia, quer dizer que é a forma como as gotas de água vão cair na atmosfera. Beleza? Então, ela vai cair na atmosfera terrestre, na superfície terrestre, e afeta lavouras, outras formas de vegetação, prejudica os animais, contamina inclusive o lençol freático, eleva a acidez do solo. Se eleva a acidez do solo, olha só, eleva a acidez do solo. Você trabalha com o solo, a maioria de vocês sabe que vai precisar fazer a correção do solo. Beleza? Tem que tirar a acidez desse solo. Então, isso acontece principalmente, daqui a pouco a gente vai ver um mapa aí, tem um mapa onde acontecem os principais lugares de ocorrência dessa chuva ácida. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, galera, tem que haver a correção, porque esse solo se torna
ácido através dessa chuva, ok? Essa chuva corrói estruturas metálicas, essa chuva corrói construções, veículos, além de causar problemas de saúde, pois libera metais pesados como o chumbo. As precipitações ácidas podem ocorrer em áreas distantes das fontes poluidoras, pois as correntes de vento são capazes de transportar os poluentes por milhares de quilômetros. Opa! Olha só! Então, galera, mais uma situação que os países nas conferências conversam sobre a chuva ácida. Está fazendo a sua produção industrial de boa no seu país, tranquilão, ganhando seu dinheiro, só que aí lançam esses gases tóxicos na atmosfera que os ventos levam para outros países, causando problemas no outro país, olha só. Vamos lá no quadro, vamos dar um exemplo. Então, olha só, lá no Canadá, as chuvas ácidas são, em grande parte, causadas pela emissão de poluentes vindos lá do Nordeste dos Estados Unidos. Beleza? Então, olhem só, maior ocorrência de chuva ácida no planeta Terra. Então, como a gente pode ver, a gente tem região. Vou mudar aqui a cor, peraí. Região dos Estados Unidos e Canadá. Não gosto de vermelho. A região dos Estados Unidos e Canadá, a região altamente industrializada dos Estados Unidos. Beleza? Indústria pesada, indústria automobilística, indústria bélica, indústria petroquímica, enfim. Olha outra região do mundo que ocorre a chuva ácida. Praticamente 80% do continente europeu está sujeito à chuva ácida, ok? E olha aqui a outra região, perto ali do Japão, né? Ali na China, ok? Mostramos, inclusive, imagens da China, que é altamente poluída. A atmosfera deles é um nevoeiro de fumaça tóxica diária que provavelmente vai se misturar com as nuvens e vai precipitar em forma de chuva ácida. Beleza? Quais são as consequências da chuva ácida? Meu amigo, se a chuva ácida ela tem o poder de desgastar os monumentos de uma praça, por exemplo, quiçá fará com o corpo humano. É isso? Olha só, lá na República Tcheca, a gente vai ter uma devastação de coníferas. Então, a gente vai ter a destruição de coníferas. Chuva ácida, inclusive, consegue matar plantas, árvores de grande porte, ok? Então, é uma realidade que precisa ser revista a nível mundial para que a gente não, que esse ar, esses poluentes, que esses gases tóxicos não fiquem se acumulando tanto na atmosfera com o nível de industrialização e o nível de poluição que a gente emite todos os dias, beleza? E aí, a gente consegue reduzir a chuva ácida? Como que a gente pode fazer isso? Bem, a indústria não para, é isso? A indústria não para. A gente sabe que a indústria não para. A economia não pode parar. O capitalismo é uma máquina que não quer parar e não pode parar, não é isso? Mas alguma coisa tem que ser feita. Por exemplo, o tratamento desses gases que é emitido pela indústria. Então, uma parte desse lucro que essas indústrias têm, né, com a venda de seus produtos,
poderia reverter para fazer o tratamento desses gases que são lançados na atmosfera. É uma solução. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, o tratamento desses gases da indústria. Tratar ele de forma que ele se torne menos tóxico, ok? Utilizar energia verde, ok? Em vez de a indústria ficar utilizando carvão mineral, óleo diesel, gasolina, enfim, combustíveis fósseis, pode utilizar, por exemplo, o bagaço de cana, ok? Uso de transporte coletivo. Professor, o que isso tem a ver usar ônibus, professor, para reduzir a chuva ácida? Mas, claro, óbvio, se nós temos, por exemplo, um ônibus que carrega 40 pessoas, são 40 carros que deixam de poluir o ar. Olha só, mas para isso, os países deveriam investir em transporte coletivo a contento. O que faz muitas vezes as pessoas não utilizarem o transporte coletivo é a falta de qualidade deles, beleza? E a falta de qualidade na prestação desse serviço. Por exemplo, um ônibus às vezes demora mais de 1 hora para chegar. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então é uma alternativa muito interessante. Implantação de ciclovias. Professor, o que tem a ver ciclovia com chuva ácida? Mas é claro que tem a ver, porque tem pessoas que não andam de bicicleta nas ruas porque não tem ciclovia. Se tivesse uma ciclovia, que é um lugar mais seguro, por onde ele andar de bicicleta, ele ia de bicicleta para o trabalho, deixaria o carro em casa, deixaria a moto. Beleza? Vamos lá, beleza? Vamos lá no quadro. E outro, o consumo consciente de energia elétrica. Professor, o que tem a ver esse consumo de energia elétrica com chuva ácida? Mas é claro, se as pessoas lá nos grandes centros urbanos apagassem as luzes, deixassem de utilizar ferro, deixar o ferro ligado lá e voltar, ferro de passar que gasta muito, deixar de utilizar chuveiro elétrico, só mesmo se fosse muito necessário no tempo de frio, as termoelétricas que usam petróleo, óleo diesel, iam consumir menos, iam lançar menos poluentes na atmosfera. Então são alternativas, estão vendo aí? Então são várias coisas que se pode fazer para diminuir essa chuva ácida, que inclusive acontece em vários lugares do Brasil já, hein? Principalmente naquelas regiões mais industrializadas ali, na região do sudeste brasileiro. Beleza? Valeu, galera! Era o que tínhamos para hoje. Daqui a pouco a gente volta aí para fazer um resumão com você. Beleza? Forte abraço, tchau!